A atuação de Endrick realmente preocupa ou a mídia francesa está exagerando? E tem mais, jogadores importantes se lesionando novamente, por outro lado, o titular de Ancelotti voltando de lesão com gol. Vamos falar também sobre Estevão, Paquetá, Ederson, entre outros, no radar da seleção desta segunda-feira, dia 6 de abril. Pessoal, só explicar uma mudança de critérios aqui. A partir desse vídeo, eu não vou considerar mais jogadores que não têm chance nenhuma de ser convocado. Por exemplo, já falei aqui do Ângelo, do Breno Bidon, de outros caras que, na minha opinião, poderiam ter alguma chance no momento final ali de convocação, mas agora tá afunilando, a convocação para a Copa do Mundo tá chegando. Então, por exemplo, o Lucas Perry foi muito bem nesse final de semana, mas eu não vou colocar aqui, porque realmente a gente vai fechar ali num grupo de 35 jogadores que tem chance de ser convocado pelo Carlo Ancelotti. Então bora lá, sem mais delongas, vamos falar primeiro das lesões, atualizar a situação de cada jogador. Teve gente importante saindo de campo lesionado, o caso do Gabriel Magalhães. O Arsenal perdeu por 2-1 para o Southampton na FA Cup. O zagueiro brasileiro foi titular, surpreendendo até porque ele foi cortado da última data FIFA. Eu achei que ele ia demorar um pouco mais para voltar, mas ele já foi titular, mas saiu com dores aos 27 minutos do segundo tempo. O Arteta, técnico do Arsenal, disse que não sabe o que é, mas que ele sentiu dores e pediu para sair. Até o momento da publicação desse vídeo, o Arsenal ainda não divulgou o relatório completo, o que o Gabriel teve, então é torcer para o Gabriel não ter tido uma nova lesão aí. Acho que no último caso nem foi uma lesão, foi mais um incômodo. Tomara que nesse caso também não seja confirmada uma lesão. Outro zagueiro que teve uma situação praticamente idêntica, mas que aí a gente já sabe que é um pouco mais leve, foi do Ibanhas. Na vitória da Al-Ahly por 3-0 sobre o Damak, o zagueiro saiu de campo aos 7 minutos do segundo tempo, mas segundo fontes da Arábia, é apenas uma distensão muscular e provavelmente o zagueiro vai voltar em breve. E por fim, o Gabriel Sara, e essa eu vi pouca gente falando, o Gabriel Sara teve uma lesão no tornozelo durante os treinos da seleção brasileira, o que pode até explicar por que ele não foi utilizado no amistoso contra a Croácia. Não sei se entraria, mas imagino que deixou de ser uma opção por causa dessa lesão. Ele, segundo o Galatasaray, ele já chegou lesionado na Turquia, mas, de novo, de acordo com fontes lá da Turquia, o meio-campista brasileiro não vai demorar a voltar, provavelmente na próxima semana ele já estará em campo. O Gabriel que entrou forte nessa briga aí por uma convocação. Por outro lado, a gente teve uma volta muito importante. Éder Militão não jogava desde o final de dezembro e agora ele voltou como reserva, entrou, fez gol, ajudou o Real Madrid, mas não impediu a derrota do clube espanhol por 2-1 para o Mallorca. O Vinícius Júnior também foi reserva, mas teve atuação discreta. Já o Militão, no primeiro jogo que voltou, já fez um gol, uma bela cabeçada de manual. E esse joga bola demais, tem que torcer muito para o Militão ficar saudável até a convocação da Copa do Mundo, porque é um cara que muda o patamar. Inclusive o Arbeloa, técnico do Real Madrid, disse que na visão dele o Militão saudável é o melhor zagueiro do mundo. E assim, não sei se é pra tanto, mas tá ali top 5, top 10 tranquilamente. E por fim, surgiram rumores que o Alisson teria sofrido uma nova lesão. Não foi isso. O Arne Slot disse que, na verdade, o Alisson vai ficar afastado por um pouco mais de tempo do que se imaginava. E aí com isso, inclusive pessoas, inclusive eu, a gente entendeu que ele tinha sofrido uma nova lesão, mas não foi o caso. O próprio goleiro foi às redes sociais para falar que é mentira, que não sofreu uma lesão e disse que está planejando para voltar ao final de abril. Então, boa notícia entre aspas, porque ao mesmo tempo que ele vai ficar um pouco mais do que o esperado, também não é uma nova lesão, então não é um novo problema físico. Final de abril dá tempo tranquilamente dele se recuperar, dele voltar ao ritmo ideal para a Copa do Mundo. Vamos para a Turquia agora. Por falar em Alisson, vamos falar do reserva dele. O Ederson foi muito bem na vitória do Fenerbahçe por 1-0 sobre o Besiktas. Se o Fenerbahçe venceu muito também pela condição e pela atuação do Ederson, fez duas belas defesas. A primeira eu consegui achar para vocês, vocês estão vendo aí uma bela defesa no contrapé, ele pega de um reflexo muito bom. A segunda eu não consegui, mas a segunda foi uma finalização de fora da área muito forte, um pouco mais no meio do gol, mas que ele também mostrou um poder de reação muito bom. Então, uma bela atuação do Ederson, garantindo 3 pontos importantes para o Fenerbahçe. Eu já falei que eu não confio 100% nele, mas a partir de agora a gente tem que ficar muito atento às atuações dele, porque se o Alisson não estiver em condições, o Ederson será nosso titular, então também torcer para ele manter o nível. E cara, se você tá curtindo esse vídeo,
Não esqueça de deixar o like. Eu tô aqui gravando, peço até desculpa pela voz, mas tô um pouco gripado, não ia deixar de fazer o vídeo, mas dá essa moral pra gente, que ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, curte o tema Seleção Brasileira, se inscreva para receber mais conteúdos, informações, notícias, bastidores, histórias, curiosidades, análises, tudo que tem a ver com a Seleção Brasileira eu trago por aqui, misturando informação e opinião. Vamos lá para a Inglaterra agora. Chelsea 7, Port Vale 0 pela FA Cup. Aqui tem muita coisa para falar, porque os 3 brasileiros do Chelsea foram titulares e fizeram gols. Você pode escolher qual deles foi o melhor entre Andrei e Estevão. João Pedro também foi muito bem, mas vamos lá, por ordem cronológica. O Andrei abriu o placar, mostrando um ótimo senso de posicionamento que ele já tinha colocado em prática lá no Strasbourg. Uma bola de escanteio, ele recua e aí quando a bola sobra, ele finaliza de primeira de esquerda para abrir o placar. O João Pedro protegeu muito bem no segundo, girou e fez o segundo para o Chelsea. Ele que vai ter muita cabeça, né? Porque o que o João Pedro deve sofrer de crítica por não ter feito gol na seleção brasileira, eu tô com medo de rolar uma parada tipo a do Gabriel Jesus na Copa de 18, aquela coisa, pô, o 9 que não faz gol, apesar do João Pedro não ser considerado um titular, muito provavelmente ele vai estar na convocação e vai ter que saber lidar com essas críticas. Tomara que ele consiga, em um dos amistosos, marcar para tirar de vez esse peso da camisa 9 da seleção brasileira. E aí, quase rolou um gol com a participação dos 3. Uma pena, cara, ia ser lindo. O João Pedro recebeu do lateral, deu de calcanhar, o Andrei levou a bola, tocou pro Estevão, só que o Estevão acertou a trave, seria o quarto gol do Chelsea, mas parou por aí. O próprio Estevão, depois ele acerta a trave de novo, mas aí ele cobra o escanteio para o 5º gol do Chelsea, o segundo do Andrei, uma bela cobrança de escanteio do Estevão e mais uma arma ofensiva aí para a seleção brasileira. Já tem o Rafinha, Bruno Guimarães e o Estevão também se mostrando uma ótima opção para cobrar escanteio. Ele coloca na cabeça do Estevão praticamente quase um gol olímpico do Estevão. O Andrei teve que só empurrar para o gol e ele ainda deixou dele, o Estevão, a bola. Só que aí, engraçado, né? As duas belas jogadas que ele fez pararam na trave e aí o gol mais fácil, né, foi o que ele fez. A bola sobrou ali para ele só empurrou pro gol também. E aí, participações em gols com esses números. O Andrei fez os 2 primeiros gols dele pelo Chelsea, então são 2 gols e 4 assistências em 38 jogos. O João Pedro chegou a 19 gols e 6 assistências em 44 jogos. Já o Estevão, números um pouco mais discretos, 8 gols e 3 assistências em 34 jogos, mas são 3 caras que a gente bota muita fé. O Andrei, né, agora gerando um pouco mais de dúvida se vai estar na convocação final ou não, mas o João Pedro e o Estevão com certeza estarão, e o Estevão é uma das grandes esperanças pra gente nessa Copa do Mundo. Vamos lá pra França, falar acho que o principal assunto desse final de semana foi o Endrick, mesmo sem jogar muito mal e mesmo sem jogar muito bem, ele foi um dos destaques, digamos assim, desse final de semana, porque gerou muita repercussão e eu achei importante trazer esse tema aqui pro canal, porque eu vi dos dois lados, gente defendendo o Endrick absurdamente, gente falando mal, assim como a mídia francesa. A gente vai tentar entender o que tá acontecendo nessa situação toda do Endrick. Será que ele jogou mal? Será que ele vem de uma sequência ruim? Vamos chegar lá então. O que aconteceu? Angers 0-0 Lyon, 0-0 a partida do Lyon. O Endrick foi titular novamente pela direita. De fato, olhando somente essa atuação, eu acho que isso pega muito mais do que essa atuação, a atuação não foi muito positiva. E a gente pode citar vários motivos. O Endrick jogando pela direita, eu acho que não é o melhor dele. O Paulo Fonseca até deu uma entrevista muito interessante para a Cazé TV, se não me engano, explicando que ele entende que o Endrick na direita ele vai ter mais espaço para correr, porque pelo centro é muito congestionado e o Angers joga com uma linha muito recuada, e por um certo lado até faz sentido esse ponto de vista, só que ele está ignorando que o Endrick é uma máquina de fazer gols, é um cara que tem um senso de posicionamento absurdo, que pode tirar uma jogada da cartola a qualquer momento, e você deixar esse cara longe do gol, ao meu ver, é de uma falta de senso absurda. Por mais que você tenha esse argumento de ele vai poder correr mais, mas o Endrick não tem esse drible como principal ferramenta do jogo dele. Ele até tem o drible, mas a finalização é muito mais do que o drible, por exemplo. Aí você vai tirar o Endrick de dentro da área para jogar ele, para ele ter mais espaço, como se ele fosse um ponta driblador. Ao meu ver, isso tem prejudicado ele. Além disso, uma falta de confiança do Endrick também, como vocês podem ver no mapinha aí, ele tocou muito passes para trás, deu muito passe para trás.
não arriscou tanta coisa, eu até tinha anotado aqui, deixa eu ver. Agora eu perdi, mas deu vários passos para trás, acho que tentou somente uma finalização, não arriscou tantas jogadas assim. E tem um outro aspecto que é o fato de que os jogadores do Lyon de fato não acionam tanto assim o Endrick, ele não recebe a bola o tempo inteiro. Por exemplo, só para vocês terem noção do que eu tô falando, o Neymar no Santos, ele recebe a bola o tempo inteiro, ele é o cara, eu acho que é o extremo, né? É o tempo inteiro os caras procurando o Neymar. No caso do Endrick já é um pouco o contrário. Ele só recebe quando ele está totalmente livre. Às vezes solta uma falta de confiança, não sei o que tá rolando, mas que de fato ele recebe pouco a bola em condições, ele recebe. Então tem tudo isso, mas aí você vai olhar as críticas e aí até repercussão aqui nacional, né? Porque, e aí uma coisa que eu aprendi aqui com a medida do tempo, nem sempre os jornais locais eles vão estar certos. Igual, por exemplo, o L'Equipe falou aqui da atuação do Endrick e do Suk. Raramente envolvidos e nunca representando uma ameaça. Endrick e Suk não conseguiram encontrar uma brecha na defesa do Rangers. O brasileiro e o tcheco simbolizaram a falta de inspiração do Olympique de Marseille, sufocada pela disciplina do Rangers. Assim, a crítica em si nem foi tão pesada, só que eles deram nota 3 pro Endrick, o que eu achei de um exagero tremendo. O Endrick foi substituído no segundo tempo e teve outros jogadores que também não renderam. O L'Equipe vem de um tempo, né? Não só o L'Equipe, mas outros portais franceses de uma má vontade absurda com o Endrick. Ele jogou mal esse jogo? Não. Jogou bem? Também não. Então, mas vem escalando uma coisa muito grande a situação do Endrick. E aí, por exemplo, eles citam um jejum de gols do Endrick. Ele não faz gol há 5 jogos, tá? Somando aí seleção brasileira. Só que ele deu 2 assistências e foi reserva no jogo do Brasil. Então, assim, você tá falando, na verdade, de 4 jogos pelo Lyon, 4 jogos em que ele deu 1 assistência. Pera aí, gente. É normal o Endrick oscilar, ele não vai chegar com 19 anos e vai resolver todo o jogo. Ele ainda está aprendendo os caminhos do campo, adaptação, contexto, liga, confiança, novo posicionamento. Apesar que ele já jogou assim no Palmeiras, mas no Lyon ele está muito mais preso à ponta direita. Então tem vários fatores aí que englobam toda essa situação do Endrick e eu acho que a gente não pode ir nem para um lado nem para o outro. Não é nem que o Endrick está jogando mal e nem que ele está deitando todos os jogos, o que é natural. O que a gente não pode esquecer é que ele é um garoto diferente e merece ser tratado assim, de verdade. Vocês nunca vão deixar de ver criticar ou elogiar por causa disso, mas que ele precisa de mais confiança, de jogar na posição que ele merece, ele precisa, porque ele é um cara que te entrega gols, que te entrega aquilo que você precisa, cara. Ele é muito diferente. Então, eu queria trazer isso aqui porque não caiam nessa de que o Endrick tá mal pra caramba, não tem nada de preocupante. Até coloquei um ponto de interrogação na cara. Preocupante? Não é preocupante. Ao meu ver, é natural essa oscilação. O que eu não gosto mesmo é essas questões. Falta de confiança dele pra ir pra cima, pra tentar algumas jogadas, apesar da defesa fechada do Rangers, posicionamento ruim e falta de confiança dos companheiros dele para entregar a bola pro Endrick. Mas diz aí se você concorda comigo, onde você acha que o Endrick rende mais. Na minha opinião, é como um segundo atacante, nem sendo esse 9 mais fixo, nem sendo esse ponta direito. Outro que vem sofrendo com críticas, e esse eu quis colocar aqui porque, por mais que ele não tenha chances de ser convocado, pelo menos acho que só se alguém sofrer lesões, e olhe lá, acho que até o Ryan tá na frente dele, é o Antony. O Antony que foi criticado pelo Diário AS após o empate do Real Betis por 0-0 com o Espanhol. O Antony tem 1 gol nos últimos 6 jogos, e aí vem as aspas do AS. A má fase do ponta do Betis foi agravada por uma queda em suas estatísticas. Isso torna quase impossível para ele ser convocado para a Copa do Mundo pelo Brasil. A explicação do Pellegrini vai além da visão na virilha. Quem é Pellegrini? Pellegrini, é o técnico do Real Betis. E o que ele falou? Abre aspas pro Pellegrini. O que há de errado com ele? Um pouco de tudo. Primeiro, é um problema físico, porque ele não treina todos os dias. Segundo, ele tem pubalgia. E se o fizermos jogar 90 minutos, é muito difícil para ele se recuperar para a próxima partida. Terceiro, essa mesma pubalgia ainda lhe causa algum desconforto, mas você sempre espera que ele faça coisas decisivas como costuma fazer. Então, a gente tem que entender que o Antony, de fato, ele foi praticamente descartado da Copa do Mundo com essa convocação do Ryan, do Luiz Henrique, ainda tem o Estevão, tem o Rafinha, vários pontas direitas que estão na frente do Antony nesse momento, mas que a pubalgia pode ter afetado até mesmo a convocação
dele nessa última data FIFA. Não duvido mesmo, ainda mais quando o Ancelotti fica nessa, vamos convocar 100%, apesar que convocou o Marquinhos, né, que não estava 100%, então pesa um pouco para uns, mas não pesa para outros, mas eu acho que isso pode ter interferido um pouco nessa questão do Antony, e aí você tem essa queda de estatísticas que também é impressionante, né, como jogador não pode oscilar. Os números do Antony ainda são bons, né? 12 gols e 9 assistências na temporada, quase um duplo-duplo, digamos assim. Não vai para a Copa, esquece, isso aí sem chance, mas eu achei importante trazer aqui porque explica um pouco, várias pessoas pedem o Antony na seleção e eu acho que essa questão da pubalgia ajuda a explicar, porque o cara que tem isso prejudica diretamente a performance dele de finalização, de arranque, de drible, então pode ser que isso tenha prejudicado muito o Antony nessa corrida por uma vaga na Copa do Mundo. Mas comenta aí, você acha que ele merecia ter tido mais oportunidades? E para fechar aqui no Brasil, Flamengo 3, Santos 1, gol do Paquetá, foi reserva, entrou no segundo tempo, uma belíssima finalização de fora da área, ele que já tinha feito gol contra o Corinthians, chegou a 5 tentos em 16 jogos, ainda deu um passe decisivo, ganhou 3 de 4 duelos, uma boa participação aí do Paquetá, mesmo saindo do banco. O Paquetá é um desses caras, assim como o Andrei, o Danilo do Botafogo, que agora estão ali brigando entre si para ver qual deles vai para a Copa do Mundo, ou talvez mais de um. Eu, sinceramente, eu ainda acho que o Paquetá tem muita chance de, por ser um meia com características diferentes, tanto do Andrei quanto do Danilo, eu acho que Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães não saem. Andrei tinha status de garantido, mas eu já não garanto, porque ele não foi bem como segundo volante, o Danilo entregou muito mais nesse sentido, e aí falta um quinto meio campista. Pode ser o Paquetá, pode ser que ele nem entre e aí vai os dois, ou pode ser que o Ancelotti decida cortar um atacante, acho muito difícil, acho que serão meios 5 meio campistas, mas o Paquetá ainda está no radar da seleção. Fato é que eu não sei se ele vai ter tempo suficiente para mostrar futebol, ou se talvez o Ancelotti vai apostar numa recuperação do Paquetá, mesmo sem ele estar jogando muito bem. Não me parece que esse seja o caso, por mais que o Ancelotti goste muito de alguns jogadores, se o cara não tá bem, dificilmente o Ancelotti convoca. E só para registrar, nessa partida o Pedro também fez gol, tá? Mas infelizmente para o futebol brasileiro tá muito longe da Copa do Mundo porque sofreu com problemas físicos e agora mesmo que volte a jogar muito bem, tem muita gente na frente dele, então Pedro perdeu espaço, não foi convocado pelo Ancelotti, apesar de ser um cara muito bom de bola, muito refinado tecnicamente, muito improvável que apareça aí numa convocação final, para não falar impossível, né? Mas esse foi o Radar de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu vou nessa, um grande abraço e até a próxima.